A gente vive em um mundo de promessas quebradas, não é verdade? Desde um combinado informal com um amigo até contratos super complexos, a nossa vida é tecida por uma rede muitas vezes frágil de compromissos. E quando essa rede se rompe, a confiança, que é a base de tudo, pode simplesmente se desfazer. Mas e se existisse alguém cuja própria natureza fosse a de cumprir promessas? E se toda a grande história das Escrituras, lá de Gênesis até Apocalipse, fosse, na verdade, a arquitetura de uma promessa gigantesca, construída sobre uma série de pactos, de alianças? É exatamente essa a ideia que a gente vai explorar hoje. A teologia da aliança nos oferece uma ferramenta, uma chave de leitura poderosa para entender a Bíblia não como uma coleção de histórias soltas ou um livro de regras, mas como um drama único, coeso, focado em um Deus que escolhe se relacionar com a gente através de alianças que ele mesmo inicia e, mais importante, ele mesmo cumpre. Bom, a nossa jornada por esse tema vai ter 5 paradas principais. Primeiro, vamos definir o que exatamente é uma aliança olhando para o seu contexto original lá na Bíblia e na história. Depois, a gente vai mergulhar na tensão que existe entre alianças baseadas na lei e aquelas baseadas na promessa. Olha, essa distinção é absolutamente crucial. Em seguida, vamos ver como tudo isso se encaixa num grande projeto teológico que estrutura todo o plano de redenção de Deus. A partir daí, vamos analisar os sinais, as coisas físicas e visíveis que Deus usa para confirmar suas promessas. E, por fim, a gente vai descobrir o que significa, na prática, viver como um povo da aliança. Quais são as implicações para a nossa vida hoje? Então, vamos começar? Então, vamos lá. O que é, afinal de contas, uma aliança? A palavra hebraica central que a gente precisa conhecer é berit. De forma bem direta, a gente pode definir como um relacionamento de juramentos e obrigações. Ela cria um vínculo solene, sabe, com compromissos. E o aspecto mais incrível disso tudo é o que os teólogos chamam de condescendência divina. Pensa só, o Deus transcendente, o Criador do universo que não precisa de absolutamente nada, se digna, ele escolhe se rebaixar para estabelecer uma parceria formal com a humanidade. Ele se amarra a nós através de juramentos. É um ato de pura graça desde o primeiríssimo momento. E aqui a coisa fica ainda mais fascinante. Arqueólogos e historiadores descobriram paralelos incríveis com a política daquela época. Foram encontrados tratados do antigo Império Hitita, lá por 1400 a.C., que funcionavam de um jeito muito parecido. Nesses tratados, um rei poderoso, o suzerano, fazia um pacto com um rei menor, um vassalo. O suzerano, por sua graça, oferecia proteção. Em troca, o vassalo jurava lealdade total, exclusiva. Essa estrutura do mundo antigo nos dá um pano de fundo riquíssimo para a gente entender a forma e até a linguagem que Deus usou para se relacionar com Israel, lá no Monte Sinai. Ele usou uma forma que o povo da época entendia perfeitamente. A estrutura desses tratados antigos era super consistente. E isso ilumina de um jeito incrível a aliança do Sinai. Primeiro tinha o prólogo histórico. O rei começava lembrando tudo de bom que ele já tinha feito. Ele não chegava com exigências, mas com um lembrete. Olha, eu libertei vocês, eu protegi vocês. Só depois vinham as estipulações, que eram as leis, as obrigações do vassalo. Em seguida, as sanções, uma lista de bênçãos para quem fosse fiel e maldições terríveis para quem se rebelasse, bem como a gente vê em Deuteronômio 28. E por fim, o tratado era guardado num lugar sagrado, tipo um templo, e lido de tempos em tempos para ninguém esquecer os termos do acordo. E aí, quando a gente olha para essa passagem de Êxodo 20, a ficha cai. A aliança do Sinai, que começa com os 10 mandamentos, segue esse modelo de suzerania perfeitamente. Deus não começa dizendo, aqui estão as regras, cumpram para que eu ame vocês. Não, ele começa com o prólogo histórico. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. A redenção vem antes da obrigação. A libertação é a base para a lealdade. A graça precede a lei. As regras não são arbitrárias. Elas são a resposta de gratidão, a resposta adequada a esse ato incrível de salvação que Deus já realizou. Então, para a gente amarrar essa primeira parte, o ponto central a reter é que uma aliança, ou berit, é esse vínculo solene de juramentos e obrigações. E a gente viu que a aliança do Sinai se encaixa nesse modelo de tratado de suzerania. Isso a define como uma aliança condicional. O povo de Israel chega a dizer, tudo que o Senhor falou, nós faremos. A bênção de continuar na terra prometida dependia da fidelidade deles. E esse ponto é fundamental, porque ele nos prepara para um tipo de aliança completamente diferente, que a gente vai explorar agora. E agora a gente entra talvez no coração da tensão dramática que percorre toda a Bíblia. É o motor da história da redenção. As Escrituras não apresentam só um tipo de aliança, mas duas tradições bem distintas, dois princípios.
Uma é baseada na lei, na obediência humana. A outra, na promessa, na fidelidade divina. Entender essa diferença, gente, é a chave para destravar a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, usa uma alegoria poderosa para explicar isso. Ele compara as duas alianças a duas mães, Agar e Sara. De um lado, Agar, a escrava. Ela representa a aliança feita no Monte Sinai. Essa aliança, baseada em obras, em obedecer à lei, só gera filhos para a escravidão, porque depois da queda ninguém consegue cumprir tudo perfeitamente para merecer a vida. Do outro lado, Sara, a mulher livre. Ela representa a aliança da promessa, feita a Abraão. Essa aliança é baseada na graça de Deus, recebida pela fé, e gera filhos para a liberdade. São dois princípios de relacionamento com Deus que são, na verdade, opostos. Para a gente entender de verdade essa aliança da promessa, precisamos voltar por uma cena super dramática lá em Gênesis 15. É meio estranho para os nossos olhos hoje, mas olha só. Deus promete a Abrão um filho e uma herança. E Abrão, na sua fraqueza, duvida. Então, para confirmar a promessa, Deus manda Abrão fazer um ritual antigo de cortar uma aliança. Animais eram partidos ao meio e as pessoas que faziam o pacto passavam entre as metades, dizendo basicamente que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu quebrar esse juramento. Mas aqui acontece algo extraordinário. Abrão, a parte humana, é colocado num sono profundo. Ele fica totalmente passivo. E quem passa sozinho entre os pedaços dos animais? Um símbolo da presença de Deus, um fogareiro e uma tocha de fogo. Percebe a diferença gritante? Na aliança do Sinai, o sucesso dependia da obediência do povo. A frase deles era, nós faremos. A responsabilidade era humana. Mas na aliança com Abraão, é Deus quem passa sozinho pelo corredor simbólico da morte. Ele está fazendo um juramento unilateral, onde ele mesmo assume a maldição caso a aliança seja quebrada. É como se Deus dissesse, que eu seja partido em pedaços se eu não cumprir o que eu te prometi. A responsabilidade, a garantia, a execução, tudo repousa inteiramente na fidelidade de Deus. É uma promessa incondicional. Então, o que a gente vê nas Escrituras são essas duas tradições correndo lado a lado. A primeira, a aliança da lei, pode ser resumida em faça isso e viva. Ela mostra o padrão perfeito de justiça, mas que, na nossa condição, ninguém consegue cumprir. A segunda, a aliança da promessa, opera sob o princípio creia no que eu farei. Ela depende totalmente da ação de Deus. A lei, portanto, funciona como o raio-x que mostra o nosso problema, a nossa fratura. A promessa nos apresenta o médico e o remédio. É por isso que a salvação é somente pela graça, através da fé. Ok, até agora a gente viu como as alianças se desenrolam na história da redenção. Agora, na seção 3, vamos dar um passo para trás e olhar a foto inteira. Os teólogos, ao longo dos séculos, organizaram essas ideias num quadro maior, uma espécie de grande projeto que estrutura todo o plano de Deus. Esse quadro, que é central para a teologia reformada, é conhecido como as Três Alianças Teológicas. Essas três alianças funcionam como a arquitetura de toda a teologia. Primeiro, a aliança da redenção, ou Pactum Salutis. É um nome meio complicado, mas a ideia é um pacto feito na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para planejar e executar a salvação. Segundo, a aliança de obras, feita com Adão lá no Jardim do Éden. Adão era o nosso representante. A condição era simples, obediência perfeita em troca de vida eterna. E por fim, depois que Adão falha, vem a aliança da graça. Esse é o plano de resgate de Deus, prometido lá em Gênesis 3,15, que oferece salvação não pelas nossas obras, mas pela obra de um substituto, Cristo. E o mais legal é que essas alianças não são coisas separadas. Elas se conectam numa sequência perfeita. A aliança de obras estabelece o que a justiça de Deus exige, obediência total. A queda de Adão representa a nossa falha coletiva em cumprir isso. E a aliança da graça é a resposta de Deus a essa falha. A genialidade do plano é que a graça não ignora a justiça. Cristo, chamado de segundo Adão, entra na história para cumprir perfeitamente as exigências da aliança de obras no nosso lugar. Ele obedece onde Adão desobedeceu. Ele satisfaz a justiça para que a gente possa receber a vida pela graça, simplesmente por estarmos unidos a Ele pela fé. Então, o que a gente viu aqui foi a estrutura, o esqueleto teológico que organiza toda a narrativa da Bíblia. A aliança da redenção é o plano eterno da Trindade. A aliança de obras é a exigência original de justiça de Deus. E a aliança da graça é a solução.
O ponto principal é que a graça não anula a justiça, ela a cumpre, através de um substituto. Cristo cumpre os termos da aliança de obras para que a gente possa herdar a vida através da aliança da graça. É uma arquitetura divina, ao mesmo tempo justa e cheia de misericórdia. Na nossa quarta sessão, a gente vai explorar uma questão bem interessante. Como é que um Deus invisível torna suas promessas invisíveis em algo palpável, visível para nós, seres humanos que vivemos no tempo e no espaço? Ele faz isso através do que a gente chama de sinais e selos, que estão ligados às suas alianças. São como confirmações físicas de uma realidade espiritual. Se a gente parar para pensar, a Bíblia está cheia disso. Deus usa rituais visíveis para confirmar o que ele disse. Na aliança com Noé, ele colocou o arco-íris no céu como um sinal da sua promessa. Na aliança com Abraão, ele instituiu a circuncisão. Na antiga aliança, o sábado e a Páscoa eram sinais recorrentes. E na nova aliança, nós temos o batismo e a ceia do Senhor, que também são chamados de sacramentos. Ou seja, Deus não fala só com os nossos ouvidos, mas também com nossos olhos, nosso tato, nosso paladar. Ele envolve a gente por inteiro para receber a promessa dele. E o que é notável é a continuidade entre os sacramentos da antiga e da nova aliança. A circuncisão era o sinal de entrada na comunidade do povo de Deus. O batismo cumpre essa mesma função hoje, marcando a nossa entrada na igreja. A Páscoa era a refeição que lembrava a libertação da escravidão no Egito. A ceia do Senhor é a nossa refeição que lembra a libertação definitiva do pecado através do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. A forma dos sinais muda, mas o significado profundo, a função de confirmar a aliança, continua o mesmo. Tem uma citação de uma confissão de fé antiga do século XVI, a Confissão Belga, que resume isso de um jeito perfeito. Ela diz que Deus, sabendo da nossa fraqueza, nos deu os sacramentos para selar suas promessas em nós. É como a assinatura de Deus num contrato, garantindo que é válido. Eles não são atos mágicos, mas são canais, meios de graça, pelos quais Deus confirma a sua palavra para nós e alimenta a nossa fé, tornando o Evangelho algo visível, que a gente pode tocar. Então, para fechar essa parte, os sinais e selos são basicamente isso, rituais físicos que Deus criou para acompanhar suas promessas. E eles têm uma dupla função. Como sinais, eles apontam para a salvação em Cristo. Como selos, eles confirmam essa realidade no coração de quem crê. Eles são, portanto, o que a teologia chama de meios de graça. Canais que Deus instituiu para selar e aplicar as promessas do Evangelho de forma pessoal e também comunitária, fortalecendo a fé do seu povo. Chegamos na nossa última sessão. E agora a pergunta é: e daí? Como é que toda essa teologia impacta a nossa vida na prática? Se a gente faz parte da aliança da graça, como isso molda o nosso dia a dia? Como a gente se relaciona com o mundo e com a lei de Deus? A teologia da aliança tem implicações bem profundas para a nossa vida. A aliança que Deus fez com Noé depois do dilúvio é a chave aqui. Não foi uma aliança para salvar, mas para preservar o mundo. Deus prometeu manter a ordem natural e restringir o mal na sociedade. É isso que os teólogos chamam de graça comum. É por isso que o mundo, mesmo em pecado, não vira um caos absoluto. É o que permite que a ciência, a arte e a cultura existam. Isso nos leva a uma ideia muito prática, a dos dois reinos. Como cristãos, a gente vive em dois reinos ao mesmo tempo, o reino de Deus e o reino secular. Isso nos libera para participar da sociedade, da política, das artes, trabalhando pelo bem de todos, junto com quem não é cristão, sem confundir isso com a missão única da igreja, que é pregar o Evangelho. E além de Deus, onde ela entra para quem já foi salvo pela graça? A tradição reformada fala em 3 usos da lei moral. O primeiro é o uso civil. A lei funciona como um freio que restringe o mal na sociedade para que a vida seja possível. O segundo é o uso pedagógico. A lei é como um espelho. Ela nos mostra o padrão perfeito de Deus e, com isso, revela o nosso pecado. Ela nos mostra que a gente precisa de um Salvador. E, finalmente, para quem crê, existe o terceiro uso, o normativo. Agora, libertos da maldição da lei, a gente olha para ela como um guia para uma vida de gratidão. Obedecer não é mais tentar merecer a salvação, mas é uma resposta de alegria e amor à salvação que a gente já recebeu em Cristo. Então, resumindo, viver na aliança significa se envolver com o mundo de forma positiva, reconhecendo a graça de Deus em tudo, mas ao mesmo tempo mantendo a distinção entre a igreja e a sociedade. E significa também abraçar a lei de Deus não como um peso que condena, mas como um caminho de sabedoria e gratidão. É viver no mundo para a glória de Deus, mas com os olhos fixos na cidade celestial que está por vir. E assim, a gente fecha o nosso percurso. Vimos que a teologia da aliança nos dá arquitetura para entender toda a história da redenção.
Vimos que Deus se relaciona com a gente através de pactos. Vimos a diferença crucial entre o princípio da lei, que exige, e o da promessa, que dá. E entendemos que tudo isso culmina na aliança da graça, centrada em Jesus Cristo, que cumpre todas as promessas. E essa aliança é confirmada para a gente de forma visível, através dos sacramentos, e nos chama para uma vida de gratidão e obediência. Claro que o que a gente fez aqui foi só uma introdução, né? É um campo de estudo vasto e muito profundo. Para quem ficou curioso e quer ir mais fundo, o livro O Deus da Promessa, do Michael Horton, é um ponto de partida excelente. Obras de teólogos como Gerhardus Voss e Louis Berkhoff são clássicos no assunto. E claro, o melhor lugar para continuar é a própria Bíblia. Mergulhar em passagens como Gênesis 15, Êxodo 20, Jeremias 31 e as cartas aos Gálatas e Hebreus vai trazer uma riqueza de compreensão ainda maior. E para a gente terminar, eu queria deixar algumas perguntas no ar para a gente continuar pensando. Primeiro, como é que ver Deus como um Deus de aliança muda a nossa leitura da Bíblia e o nosso relacionamento com Ele? Segundo, de que forma a distinção clara entre lei e promessa solidifica o nosso entendimento de que a salvação é um presente e não algo que a gente conquista? E por último, no mundo tão digital, tão virtual, qual a importância prática de ter sinais físicos, concretos, como o batismo e a ceia, que selam as promessas de Deus para nós? Meditar nessas questões pode nos ajudar a internalizar a beleza e a profundidade de confiar num Deus cujo caráter é, acima de tudo, ser fiel ao que Ele promete.